O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Olá, tudo bem? O programa de hoje recebe uma convidada especial. É a diplomada Viviane Elsner Medeiros, que concluiu a graduação no curso de fisioterapia em 2008. Ela hoje é pós-doutora na área de reabilitação e esteve conosco durante a programação do Integra Físio, um momento que reuniu professores, acadêmicos, diplomados e diversos profissionais da área da fisioterapia para trazer temas emergentes, temas importantes e muitos assuntos relevantes da área. Viviane, seja muito bem-vinda. Que bom tê-la de volta conosco depois de 2008, a tua graduação. É sempre muito bom voltar, né, e ver onde tudo começou. Hoje, inclusive, no final da palestra, na sessão dos agradecimentos, o primeiro slide era com fotos das professoras da URI que me deram as primeiras oportunidades, que eu fui bolsista de iniciação científica, a professora Miriam Vichinevski, a professora Silvane Roman, onde eu fui bolsista durante 4 anos e tive minha primeira experiência com a pesquisa, com os animais em laboratório e que me instigou ao longo da minha caminhada. E Viviane, tu tens aí uma caminhada bastante próspera hoje, já com o pós-doutorado concluído nessa área. Como é que foi, assim, como é que surgiu o interesse pela pesquisa durante a graduação, com a iniciação científica, mas e aí, como é que você direcionou os seus estudos depois da graduação? Como eu comentei, então, eu tive a oportunidade durante a graduação de realizar estudos experimentais com animais em laboratórios, onde eu tive o primeiro contato com a pesquisa e descobri que era o caminho que eu gostaria de seguir junto, né, à pesquisa com a docência. Durante a faculdade, eu pensei em algumas possibilidades de programas de pós-graduação dentro de algumas áreas que me interessariam. Até que encontrei a fisiologia, então eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado na URGS, com estudos com modelos experimentais. Então essa minha experiência durante a graduação foi muito importante, fez toda a diferença, porque eu já tinha essa vivência. E iniciei então uma jornada trabalhando com a relação dos efeitos do exercício físico e a modulação epigenética, inicialmente em animais de laboratório. Depois do doutorado, eu segui com o pós-doutorado, que foi em Ciências da Reabilitação, pela Universidade Federal de Ciências da Saúde, com esse mesmo foco, exercício e epigenética, porém agora com estudos clínicos, envolvendo seres humanos. Viviane, foi uma caminhada bastante densa, mas que daí te deu esse respaldo, que foi quando tu conheceste o assunto da epigenética. Mas ele não é um conceito tão comum da gente ver por aí. O que é a epigenética? Então, a epigenética ela é uma ciência relativamente nova, que estuda de que forma que os fatores ambientais, que o estilo de vida que a gente leva, pode influenciar no comportamento dos nossos genes. Então, apesar de nós termos os comportamentos, termos o material genético já herdado dos nossos pais, o estilo de vida que a gente leva pode modular a expressão desses genes, silenciando ou aumentando. Então, fatores ambientais, como por exemplo, a prática de atividade física, a dieta, o uso de drogas lícitas e ilícitas, a exposição a poluentes, o cuidado materno, são fatores que podem influenciar na modulação desses genes. É diferente da genética, principalmente
por ser modificações que podem ser reversíveis de acordo com essa exposição ao estilo de vida. E na genética a gente tem a alteração da sequência primária do DNA. Então são fatores como a translocação, enfim, alguns mecanismos que eles não são alteráveis, eles não podem ser modificados. Diferente da epigenética, que são reações químicas, que não necessariamente sejam permanentes para o resto da vida. Então, tudo vai depender da exposição que a pessoa vai ter a esses estímulos ambientais. E uma questão muito interessante também é que esses mecanismos epigenéticos, eles podem ter efeitos transgeracionais, ou seja, o comportamento, né, o estilo de vida do pai, da mãe, pode modular a expressão dos genes dos pais e esse comportamento seguir depois para os filhos. Por exemplo, vamos supor, me ocorreu agora, um pai com problemas de alimentação, vamos supor obeso, mas que não nasceu obeso, que não nasceu com predisposição à obesidade e ao longo da vida com hábitos alimentares ruins tornou-se obeso, pode transferir isso pro seu filho, vamos supor? Se tiver modulação dos genes relacionados com a obesidade, sim. Já existem estudos mostrando a importância da prática de exercício físico no homem para a geração seguinte. Ou seja, esse estudo mostrou que homens saudáveis que praticam atividade física durante 3 meses vão apresentar alterações epigenéticas em esperma, que é uma célula germinativa. Ou seja, essa informação pode passar para as próximas gerações. Nesse estudo foi observado uma diminuição na expressão de genes relacionados com doenças como a obesidade, a esquizofrenia, o diabetes, via modulação epigenética. Ou seja, o exercício físico modula marcadores epigenéticos que alteram a expressão, diminuem a expressão desses genes em esperma de homens. Então, trazendo benefícios não só para o homem, mas também para a futura geração. Essa questão que você traz da esquizofrenia, então também existem moduladores epigenéticos que trazem respostas para determinadas doenças? Falando especificamente da esquizofrenia, mas pode-se encontrar respostas, por exemplo, para questões como autismo e outras situações? Os estudos na área da epigenética estão em recente investigação. Então, não se tem respostas conclusivas ainda. O que se sabe é que o estilo de vida do pai e da mãe pode influenciar, sim, no comportamento de genes relacionados com doenças como a esquizofrenia, como eu comentei, e também quando já, em outra situação do diagnóstico já instalado, existem alguns estímulos ambientais que podem modular marcadores epigenéticos e alterar os desfechos clínico-funcionais desses pacientes. Por exemplo, já se tem conhecimento de que o exercício físico e o consumo de alguns componentes da dieta rico em resveratrol, por exemplo, podem modular marcadores epigenéticos e alterar a expressão de genes pró-inflamatórios e, com isso, melhorar o quadro clínico desses pacientes. Viviane, a gente está falando, por exemplo, de questão específica que depende da pessoa, estilo de vida, alimentação, exercício físico. Esses outros fatores, ou por exemplo, a gente pode considerar outros fatores ambientais, como o local onde a pessoa está inserida, a região. A epigenética também estuda isso? Clima, ambiente, enfim? Sim, existem alguns estudos mostrando já também a questão da poluição. Pessoas que vivem em ambientes com alto índice de poluição, o próprio estresse, a interação social são fatores que também podem modular a expressão de genes relacionados tanto com a saúde, aprimoramento de alguns desfechos, ou o inverso. Então não é mentira quando a gente diz que, por exemplo, herdou a ansiedade do pai, ou da mãe, ou da própria avó.
Isso realmente pode ser um fator epigenético? Bom, existe o componente genético, né? Mas claro, a gente pode dizer que tem um componente epigenético se o ambiente, se o estilo de vida do pai, por exemplo, contribuiu, digamos assim, para ativar aquele gene relacionado às situações mais estressantes. Até dentro desse contexto tem um estudo muito interessante do grupo de pesquisa que mostra a influência do cuidado materno sobre a expressão de genes específicos na prole. Então, existe um desenho experimental de cuidado materno que é pelo número de lambidas que a mãe dá nos ratos. Então, melhor cuidado materno indica maior número de lambidas. E um pior cuidado materno, menos lambidas. Então, o que se observou nesse estudo? Que as ratas, os filhotes que receberam melhor cuidado materno, ou seja, mais lambidas das mães durante as fases iniciais, apresentavam então uma maior expressão de genes relacionados, por exemplo, à cognição e também genes relacionados à resposta ao estresse. E isso o mecanismo responsável por essas alterações envolvia a maquinaria epigenética, modulando marcadores epigenéticos que aumentam a expressão desses genes. Então a gente, de certa forma, não pode se desvincular, mas os nossos hábitos, a forma como a gente lida com muitas situações, pode lá na frente modular os nossos genes de modo que a gente repasse isso para próximas gerações. Exatamente. Um outro aspecto bem interessante que eu acho que vale a pena ser comentado aqui, foi de onde surgiram alguns estudos os primeiros estudos com a epigenética, foram com gêmeos monozigóticos. Teoricamente, esses gêmeos monozigóticos deveriam apresentar os mesmos comportamentos, porque o material genético é o mesmo. E o que começou a se observar? Que conforme eles cresciam, alguns adquiriam alguma doença e o outro não, um tinha obesidade e o outro não, um adquiria transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o outro não, e começou a se investigar o porquê dessas causas, porque teoricamente o material genético é o mesmo, e se observou que era o estilo de vida que eles escolhiam, a alimentação, praticar atividade física, o uso de drogas, e tudo isso fez com que essas diferenças se tornassem notáveis. Então, mostrando claramente que apesar do material genético ser o mesmo, a modulação dos genes, o comportamento dos genes, poderia ser alterado em função das escolhas ao longo da vida. E essas escolhas, na verdade, claro, elas podem parecer discretas no início, mas que realmente vão influenciar, não só a gente fala especificamente da área da saúde, mas que eles podem em todo um contexto em que vivem. Exatamente. Comportamento, existem vários estudos mostrando também a questão da memória, que hoje já se sabe que uma das moléculas responsáveis pela questão da memória e do aprendizado é o BDNF, o fator neurotrófico derivado do encéfalo. Que é uma neurotrofina muito associada com a plasticidade sináptica, os processos de aprendizado, memória. Quanto maiores os níveis de BDNF, melhor a função cognitiva. Já se observou que em idosos, os níveis de BDNF estão reduzidos, o que está relacionado com essa questão do comprometimento da memória. Por outro lado, se sabe que a prática regular de exercício físico de intensidade moderada, dietas ricas em polifenóis, tem alguns estudos mostrando os benefícios do suco de uva, por exemplo, podem aumentar os níveis dessa neurotrofina. E estudos mais recentes mostram que o aumento da expressão do gene do BDNF está relacionado à modulação epigenética. Então, por mais que se tenha já uma diminuição da expressão do BDNF, por exemplo, decorrente do envelhecimento, ou como é o caso de algumas doenças neuropsiquiátricas, onde a gente tem o comprometimento da memória, algumas estratégias podem aumentar a expressão desse gene via marcadores epigenéticos. Nesses estudos da epigenética, Viviane, pode ser que a gente encontre algumas respostas para algumas doenças que até hoje não se tem. Por exemplo, muitas enfermidades, mesmo câncer, muitas vezes, a gente não sabe efetivamente a razão, a causa,
simplesmente não se tem conhecimento. Esses estudos podem contribuir para isso? Eu acho que essa é a palavra certa, né? Esses estudos podem contribuir, sim, para o avanço do conhecimento. Eu acho muito precoce a gente falar que está relacionado com a descoberta, né, com a cura, mas a tendência é que esses estudos, então, direcionem estratégias preventivas e terapêuticas para essas doenças que já se tem o conhecimento de que a fisiopatologia está relacionado com os marcadores epigenéticos. Então, se conhecendo quais marcadores epigenéticos estão relacionados com essas doenças, pensar em estratégias que modulem esses marcadores pode sim apresentar alguns benefícios nos desfechos clínico-funcionais desses pacientes e até, quem sabe, pensar futuramente numa questão mais preventiva. Porque a gente daí sim vai saber, por exemplo, para evitar determinado tipo de doença ou determinado câncer, que hoje a gente não... Falando especificamente disso, que afinal os estudos da epigenética surgiram estudando câncer. Sim. Então, entender assim, por exemplo, como é que também a gente pode se programar ou se precaver ou evitar alguma situação dessas. Os estudos com epigenética tiveram, além dessa grande participação dos gêmeos monozigóticos para um melhor entendimento, tiveram sua origem com estudos relacionados com câncer. Então, hoje a gente pode dizer que os maiores avanços na área da epigenética estão relacionados com o câncer. Existem até algumas evidências mais atuais que chamam de terapia epigenética, onde se pensa em estratégias que modulem esses marcadores epigenéticos no intuito de cuidar dessa população. Já se tem alguns estudos mostrando também que o exercício físico, ele tem benefícios para pacientes com linfoma Hodgkin, via modulação de marcadores epigenéticos, melhorando alguns desfechos, e também vários estudos bem recentes mostrando que diferentes compostos da uva, semente, casca, o próprio suco da uva, podem ter efeito anti-câncer para situações de câncer de mama, câncer de próstata e câncer de pele. Ou seja, o consumo desses alimentos ou a prática do exercício físico altera marcadores epigenéticos que diminuem a expressão de pró-oncogenes. E a gente fala desses aspectos, por exemplo, a uva, o suco de uva, semente, cascas, enfim, diminuindo a expressão. Existem outros aspectos ou coisas assim, cotidianas nossas que potencializam também? Sim, é o caso, por exemplo, do exercício físico aumentar a expressão do BDNF, dessa neurotrofina, que está relacionada com o aprimoramento cognitivo. Então, uma pergunta que normalmente surge quando a gente fala sobre esse tema, mas o que é melhor? É melhor aumentar ou diminuir a expressão gênica? Então, tudo vai depender do contexto que está se falando. Então, em algumas situações, como câncer, a gente quer o objetivo diminuir a expressão dos pró-oncogenes. Mas em situações que eu quero pensar no aprimoramento da memória, aumentar a expressão desse gene do BDNF, por exemplo, o melhor é que esses marcadores epigenéticos aumentem a expressão. E então é tudo muito, a gente tem que ter muita cautela para falar sobre esse assunto também e sermos muito específicos, porque tudo vai depender da situação que a gente está falando, da população que a gente está falando, de qual fator ambiental que a gente está falando, que não existe uma conclusão assim, aumentar a expressão do gene é bom, mas para qual situação? Tudo também determina, vai ser relevante, afinal, nós aqui no Sul, a gente passa pelo frio, o pessoal lá do Nordeste não passa, e isso, ao que me parece, também tem influência. Sim, as condições climáticas, eu não tenho muito conhecimento sobre estudos, né, dentro dessa área, mas acredito que pelos próprios efeitos fisiológicos, por exemplo, nos vasos sanguíneos, vasoconstrição, vasodilatação, isso pode influenciar, sim. Viviane, a gente comentou ali da própria uva, um alimento que traria benefícios na nossa resposta epigenética. Existe alguma outra coisa que talvez seja interessante, vamos supor, nessa questão específica, mas da gente potencializar na nossa alimentação?
Eu acabo comentando do suco de uva e do exercício, que são os focos do grupo de pesquisa, que é o que eu tenho mais conhecimento e o que a gente acaba trabalhando. Mas existem alguns estudos mostrando os efeitos positivos da curcumina, que também modula marcadores epigenéticos. A própria dieta mediterrânea, existem vários estudos, né, mostrando os efeitos positivos sobre cognição e também alguns desfechos clínico-funcionais. Afinal, a gente é um sistema, o nosso organismo é um sistema e tudo precisa estar conversando de forma... Exatamente. De forma adequada para ter esses resultados. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio. E a gente volta, claro... Quando a gente fala dessas questões do teu próprio estudo, que é a alimentação ali e o exercício físico, a gente volta numa questão muito latente atualmente, que é essa da prática do exercício físico, alimentação saudável, cuidar com o fumo, bebidas alcoólicas. Então, volta-se a tudo aquilo que é estudado em todas as outras áreas, não só na fisioterapia, mas da importância da gente manter hábitos saudáveis para uma qualidade de vida. E agora a prevenção de doenças, isso muda o nosso próprio sistema genético. Exatamente. Eu acho que a principal mensagem que a gente pode deixar sobre esse tema é que apesar de nós termos o nosso material genético, os componentes genéticos herdados, de certa forma o comportamento desses genes está nas nossas mãos e vai depender do estilo de vida que a gente leva. Se pratica atividade física, se tem uma boa alimentação, se fuma ou não fuma, se está em um ambiente com muita poluição. E isso vai impactar não só a nossa saúde, como também tem um efeito transgeracional, como esses outros estudos também têm demonstrado. E essas respostas, elas podem ter um impacto tanto positivo quanto negativo. Porque muita doença, muita enfermidade que acomete a nossa população, a gente sabe a causa. Mas tem muita ainda que a gente tem muita dúvida, então... Existem muitos estudos mostrando, assim, buscando investigar se realmente existe modulação epigenética em determinadas doenças. Não se sabe, não existe, digamos assim, um mapeamento completo de todas essas questões. Porque se conhecendo esses marcadores, aí sim pode-se buscar estratégias que modulem e assim aprimorem a função ou futuramente se pense em aspectos preventivos também. Viviane, a gente não comentou, mas você tem um livro também publicado na área. Ele é derivado do seu estudo? Esse livro, ele se chama Epigenética Aplicada à Saúde e à Doença, foi lançado em 2016, na Feira do Livro, lá em Porto Alegre, e é um livro bem básico que fala, conceitua epigenética e cada capítulo fala um pouquinho sobre alguns fatores ambientais que podem impactar marcadores epigenéticos. Por exemplo, epigenética e exercício, epigenética e dieta, epigenética e obesidade e também a relação da epigenética com algumas doenças, epigenética e esquizofrenia, epigenética e doenças cardiorrespiratórias. E esse livro, eu sou uma das organizadoras desse livro, mas os capítulos eles foram escritos por alunos mestrandos do grupo de pesquisa, de acordo com as áreas de investigação dos estudos deles. Muito bom. Viviane, que bom recebê-la depois de 11 anos de formada, de graduada e agora pós-doutora nessa área. Com certeza, esse é um tema muito importante para a gente sempre lembrar e sempre levar essa tua mensagem final. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. E o programa de hoje a gente encerra aqui com a Viviane, mas a gente tem uma pergunta para fazer para você aí de casa. Se tem algum assunto específico, algum assunto que seja interessante ou que você tenha dúvida, manda um e-mail para a gente sugerindo um tema, sugerindo alguém que você queira ouvir. Manda lá, comunica@uri.com.br que a gente vai procurar atender da melhor forma. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.
que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.